Olá, pessoal. No texto A Poética, de Aristóteles, filósofo grego, ele define a arte como mimesis. Mimesis é uma palavra grega que significa imitação, imitação da vida. O que será que o filósofo grego queria dizer com isso? Ele queria dizer que a arte executa uma imitação dos fatos da vida. Vamos nos reter, por exemplo, à literatura. Só um minuto, tá? Quando alguém escreve um texto de ficção, mesmo que seja uma ficção, uma história inventada, essa ficção ela tem sempre uma base na realidade. Quantas vezes você se viu diante de um filme, ou para quem já foi ao teatro, uma peça de teatro, ou de um livro, um romance, um conto, e se deu conta de que, isso é fantasioso demais, isso não acontece na vida real. Mas sempre existe um gancho com a vida real. As histórias que estão ali narradas, elas são baseadas não em fatos reais, mas em circunstâncias que são sempre possíveis de acontecer, sim, na vida real, por mais fantástico que seja, por mais ficcional que seja. O que o Aristóteles queria dizer é que a arte é uma demonstração do que a vida é. Ela é baseada na vida. Agora vamos, por exemplo, para as artes plásticas, para a pintura ou para a escultura. Normalmente uma pessoa, um pintor, ele é tido como um bom pintor quando ele consegue produzir uma obra em que ele retrata algo da vida real com uma qualidade tal que aquilo fica bastante parecido com um objeto real. Por exemplo, se alguém vai pintar o retrato de alguém, de uma outra pessoa, quanto mais parecido for com aquela pessoa de verdade, melhor provavelmente o pintor será considerado. Nossa, ele pinta muito bem, olha como ficou igualzinho. Há muitos séculos mesmo, desde a Grécia Antiga, pintores e escultores eram capazes de produzir obras de arte que eram tão parecidas com o objeto verdadeiro, o objeto que inspirou aquilo, que quando chegou um determinado momento da história da arte, os artistas se viram no meio de uma encruzilhada. O que nós vamos fazer agora? O nosso público já sabe que nós, pintores, escultores, teatrólogos, romancistas, que todos nós somos capazes de reproduzir a realidade com maestria. Damos de 10 nisso. O que vamos fazer agora? O texto A Reação Modernista ele fala sobre isso. Chegou um momento em que imitar a realidade, ser mimeses, ser imitação da vida, já não era o suficiente. Era preciso inovar, era preciso criar. A arte ela não pode ser só a imitação da vida, ela tem que provocar. E a arte grega fazia isso. Ainda que imitação da vida, ela provocava reações, ela provocava reflexões. As peças, as tragédias gregas, por exemplo, elas traziam grandes ensinamentos através do sofrimento. Os sofrimentos de seus personagens provocavam sérias reflexões no público. Assim como uma grande obra de arte, uma pintura, nos deixa às vezes intrigado ou maravilhado. Mas os pintores, escultores, já do século XIX, estavam meio preocupados com isso. Por que nós vamos ficar sempre imitando a realidade? Por que a gente não inova? Por que a gente não cria alguma coisa diferente? Você já se viu diante de uma pintura de algum estilo chamado arte moderna? E você teve a impressão de, nossa, isso aí, se eu der umas tintas, um pincel e uma folha de papel para o meu sobrinho de 3 anos de idade, ele faz um negócio parecido com esse. Aí você vai saber, aquele ali é um quadro, por exemplo, de Picasso, que foi vendido num leilão por milhares de dólares. Como é que é possível isso? Uma coisa que parece incompreensível
valer tanto dinheiro. A arte moderna, ela partiu para impressionar o público pelo estranhamento. Aquilo é estranho, aquilo é diferente, aquilo ali eu não consigo entender assim que eu bato o olho. Eu tenho que pensar mais, eu tenho que pensar. O importante não é apenas o que aquilo retrata, mas a impressão que aquilo causa em mim. Uma arte abstrata, por exemplo, que parece borrões. Podem ser borrões, mas aquilo me traz paz, me traz felicidade, me traz inquietação, me causa raiva. Eu fico nervoso olhando para aquilo. Era isso que aquele aquele pintor moderno queria causar em você. A arte moderna, ela não se preocupa mais com os modelos da realidade. O que ela quer, sim, é causar grandes emoções no seu público. É esse o caminho que os pintores, escultores, literatas, né, autores de literatura, quiseram causar no seu público ao produzirem arte a partir do finalzinho do século XIX, início do século XX, inaugurando um novo movimento artístico chamado modernismo, que aqui no Brasil tem seu marco com a Semana de Arte Moderna de 1922, realizada em São Paulo. Esse é o assunto da nossa próxima aula. Depois a gente conversa mais sobre isso. Grande abraço.